Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: "Nossa, que coragem!" Ou "Coitada, criar um filho sozinha deve ser muito difícil." Pois é, eu também. Só que ser mãe independente não é ser uma vítima. É sim uma escolha, uma decisão de viver a maternidade com força e com propósito. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui nesse vídeo. Se esse tema já mexeu com você, então curte o vídeo, se inscreve no canal Maternidade Independente, porque toda semana tem vídeo novo. Bom, ser mãe independente é uma decisão consciente, tá? E não é um sinal de fraqueza. Eu escolhi ser mãe sozinha, e assim como várias outras mulheres, e eu encarei esse desafio de frente. E vamos combinar uma coisa? Eu sempre disse e falo muito sobre isso, que eu nunca quis ser uma mãe independente. Se você me perguntasse se era o meu desejo, não era. Eu queria outra coisa para mim, mas eu tirei uma força gigante dentro de mim porque eu queria, de qualquer maneira, viver a maternidade. E a maternidade independente foi o caminho que eu escolhi. Poderia ter sido adoção, por exemplo. Tantas famílias precisam, né? Tantas crianças, na verdade, no mundo precisam de uma família. Mas não, essa não era uma opção que encaixava com o que eu queria, porque o meu desejo era gestar, era viver uma experiência desde o começo, mesmo sem um parceiro do meu lado. E essa foi a minha escolha. Feita assim, claro, com uma dose de coragem, mas também sem qualquer vitimização. Não sou vítima. E tem uma coisa que realmente me incomoda, essa narrativa de que somos coitadas. Coitada dela, ela é mãe solo, ela não tem um parceiro para dividir as coisas, ela não conseguiu um parceiro porque, sei lá, talvez as pessoas acham que a gente tem algum problema, talvez problema mental, ou que a gente é exigente demais, isso eu sempre ouvi das minhas amigas, ou simplesmente a gente não se esforçou o suficiente, né, para agarrar um homem, para pegar um homem, sei lá. É como se ser mãe solo fosse um sinônimo, né, um selo ali de fracasso, da gente estar em desvantagem só porque a gente não tem um parceiro do lado. Mas a verdade é que ser mãe solo é uma escolha e não um plano assim totalmente desenhado, plano B. É sobre coragem e não a falta de. E eu fico pensando às vezes de onde vem essa vitimização, né? A sociedade ainda associa a maternidade com o modelo tradicional de família, pai, mãe e filhos. E esse é o modelo que a gente aprendeu desde pequenininho, nas histórias infantis, nos filmes e nas conversas que a gente tem no dia a dia. É como se a maternidade só fosse válida ou completa quando tem ali um parceiro do teu lado, dividindo as responsabilidades e oferecendo aquela chamada estrutura familiar ideal. Então, quando uma mulher, longe desse padrão, escolhe criar um filho sozinha, o rótulo de coitada aparece assim, quase que automaticamente. Frases do tipo: nossa, que coragem, né, Betina? Ou deve ser muito difícil criar um filho sem um pai por perto. Essas vêm carregadas dessa ideia de que a gente está em desvantagem, como se a ausência de um parceiro significasse um vazio, uma incapacidade nossa. E eu não estou ignorando a presença de um pai, não, tá? Eu estou abordando essa perspectiva, até porque eu nunca o considerei e nem me considero pai. Aliás, tem um vídeo, o vídeo anterior a esse é sobre pai. Eu não sou pai. Bom, mas voltando aqui. Criar um filho sozinha não é sinônimo de fragilidade. Pelo contrário, eu acho que é um sinônimo de força, resiliência e coragem. Com certeza, a decisão de ser mãe independente é encarar ali o mundo de frente, sabendo que vão vir desafios, opa, e dos bons, grandes,
mas a gente confia na própria capacidade de construir essa base sólida para os nossos filhos. É quando a gente toma essa decisão consciente de amar, de cuidar, de ser a provedora, sem esperar que alguém venha completar, sabe, ou validar essa jornada pra gente. E a visão de ser vítima, eu acho que vem dessa ideia, né, ultrapassada de que uma mulher só está completa se ela está com um parceiro, ou se criar um filho sem pai é um sinal de fracasso. É meio rotulado, né, isso. E é uma narrativa que eu quero muito desconstruir, porque eu nunca quis, né? Como eu falei, eu nunca quis ser uma mãe independente. E se eu tivesse achado um parceiro que eu gostasse de verdade, que fosse o cara, né? Que eu gostasse de verdade e amasse, eu teria construído a minha família tradicional. Mas isso não aconteceu e eu tive que tomar uma decisão, porque senão eu não seria mãe. E aí eu prefiro dessa forma do que enganar um homem para ter um filho só para usar ele, né, para ter um filho nesse mundo ideal. Mas eu não queria enganar ninguém, até porque se eu engano alguém, eu estou me enganando. Então eu não gosto disso. Eu preferi a verdade e não enganar ninguém. E por isso que eu acho que ser mãe independente é uma escolha poderosa e não uma consequência de uma coisa que deu errado. É sobre a gente conseguir assumir esse protagonismo da nossa própria vida sem precisar de um complemento externo para se sentir suficiente. Bom, dito isso, como é que então a gente muda essa mentalidade? Primeiro, a mudança começa na gente mesmo, começa em nós. Se você se enxerga como uma vítima, o mundo vai te tratar como uma vítima. A forma como você se posiciona em relação à sua maternidade define sim como os outros vão enxergar você nessa jornada e como seu filho vai crescer percebendo também assim toda essa realidade que está em volta dele. Quando você encara, né, essa jornada de maternidade independente com segurança e até mesmo com orgulho, porque eu tenho orgulho da minha jornada, essa postura transborda para o seu filho e transborda para o mundo. E se você fala com confiança, as pessoas param de te olhar com pena e começam até a te admirar. Fala, poxa, né? Ela conseguiu e consegue e vai. E é como se você se apropriasse da sua escolha e deixasse claro que ser mãe independente é sim um ato de coragem e amor e não essa falta aí de fracasso. Então, o que eu tenho para te dizer é que essa mudança começa na forma como você conversa com você mesma. Em vez de pensar, putz, estou criando meu filho sozinho, é difícil demais. Tenta mudar essa escolha, esse discurso para uma coisa meio assim. Eu escolhi a maternidade independência e eu tô dando conta de criar um filho sozinha. Parece que é uma mudança sutil, mas ela é poderosa, essa mudança de perspectiva. E claro, né, a gente sabe que o caminho não é fácil, ninguém disse isso, mas tem uma coisa muito importante. Quando a gente compra a nossa própria história, e isso eu falo muito, sem dúvida a gente segue um caminho com mais segurança e mais leveza. E se você se sente segura na sua decisão, o ambiente ao redor de você, ele vai responder essa energia, ele vai captar essa energia. E quando alguém te disser, nossa, deve ter sido difícil, né? É difícil criar um filho sozinha, você pode simplesmente responder com um sorriso, é desafiador, mas eu dou conta. E eu sempre faço isso porque realmente a gente dá conta. Claro, com todas as questões que a gente vive, a gente dá conta. Então, o segredo está em parar de buscar a avaliação dos outros, porque você não precisa que ninguém aprove ou entenda a sua escolha, porque essa decisão é sua, baseada até nos seus valores e no seu desejo. Então, quando você se posiciona com firmeza, o mundo vai te enxergar, vai enxergar que você realmente é uma mulher decidida
e capaz de ser dona da sua própria história. E você é, na verdade, eu sou. Então, antes de finalizar esse vídeo, eu vou rapidamente me apresentar, sempre tem gente chegando. Eu sou a Bettina Bocles, mãe independente da Catarina, eu sou mentora, palestrante e autora de 2 livros sobre maternidade independente. Um para mulheres que desejam trilhar esse caminho e um outro infantil. E os links estão aqui na descrição, você pode ver. E também tem uma imersão chamada Coragem para Ser Mãe, onde eu falo da minha experiência toda, ou seja, da minha jornada toda, o antes, durante e o depois, inclusive esse tema de hoje. Então agora, para finalizar esse vídeo, eu queria refletir aqui um segundo, né, de reflexão e falar para você o seguinte: o desafio da maternidade é igual para muitas mulheres, especialmente as 11 milhões de mulheres que são mães solo no Brasil. A diferença é que a gente teve a sorte de decidir ser mãe solo. A gente decidiu e decidiu por amor. E apesar de todos os desafios, a vida vai sempre apresentar para a gente os caminhos certos para que tudo se encaixe e as pecinhas vão se encaixando com o tempo. Bom, então eu termino aqui esse vídeo. Enfim, compartilha com aquela amiga que você acha que vai precisar ouvir essa mensagem. E pode colocar aqui nos comentários se você já sentiu que alguém te olhava assim meio pra lá, aquele olhar assim de lado, meio vítima. Me conta porque eu quero saber, tô curiosa. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.